Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana para cada uma das minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Minhas amadas irmãs, hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana, no meio da semana, aleluia. Que cada uma de vocês venham tendo uma semana abençoada, uma semana na presença do nosso Deus, do nosso Pai, uma semana recheada de bênção, de paz, de saúde, louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é o Salvador da nossa alma, Ele é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, é aquele que era, que é, que sempre vai ser, nunca deixou de ser e nunca vai deixar. Deus, o Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, o Deus de maravilha, aleluia, aquele que cura, que salva, que liberta, que restaura, aleluia, que dá vida a quem não tem vida. Abre os olhos daquele que não está enxergando para que enxergue, para que veja que Ele é Senhor, aleluia, que Ele é Deus, o soberano, que está acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de tudo, peço, minhas amadas irmãs, que você se inscreva nesse canal, dê um joinha, aperta aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas que é do nosso Deus, do nosso Pai. Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Isaías. Foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. Isaías 43, que diz assim: só Deus resgata Israel. E diz assim: a mim e a vocês. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou Jacó e que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo rio, eles não te subjuirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, de Egito por teu resgate. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te remi, pelo que dei os homens por ti, o povo pela tua alma. Não temas, pois porque eu estou contigo. Aleluia. E tirarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. A palavra do Senhor diz a mim e a você no livro de Isaías 43, que falando que não temas, Israel, eu sou contigo. Se passarem pelo fogo, não te queimará. Se passarem pelas águas, as águas não se substituirão. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está no caminho, Ele está na frente, aleluia. Vem aqui agora na minha lembrança, minhas amadas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Ali no Velho Testamento, aquele rei, né? O rei fez aquela estalta de ouro e queria que todos se prostrassem diante daquela estalta. Aleluia. Mas ali tinha três, os amigos de Daniel, Sadraque, Abednego e Mesaque. Esses três não se prostraram diante da estalta que o rei fez. E ele mandou ali acender aquela fornalha 7 vezes mais quente, para que não se prostrasse diante da estalta do rei. Ele para jogar dentro daquela fornalha. E ali aqueles 3 homens, aleluia, não se prostraram diante daquela estalta. E quando o rei mandou colocar eles na fornalha de fogo, aleluia, diz a palavra que ali ele botou os soldados que obedeciam ao rei, botou os três, mas ali apareceu 4, porque o anjo de Deus estava ali dentro, livrando aqueles homens ali dentro, porque aquele que procura, aleluia, a ser obediente a Deus, Deus livra, como diz aqui. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, aleluia. O que é que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Que eu sou de Jesus, você é dele, aleluia. E quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo rio, eles não te substituirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará.
nem chama ardente arderá em ti. Como a chama daquele fogo, aleluia, que o rei fez aquela fornalha e botou ali Cedraque e Abednego naquele fogo ali, naquela fornalha, eles não se queimaram. Nem a ponta do fio do cabelo deles foram queimados. Por quê? Porque eles estavam ali com Deus. Deus estava com eles. E Deus livrou aqueles homens daquela fornalha. Da mesma forma, minhas amadas irmãs, aleluia, é comigo e com você. Quando nós cremos em nosso Deus, quando nós colocamos no nosso coração esta palavra, que Ele está conosco, Ele está com a nossa família, Ele está com nossos filhos, a palavra dEle chega na minha e na tua vida, fazendo aquilo que só Ele tem o poder de fazer. Cedraque, a Mesaque e Abednego não se queimaram. Eles não queimaram naquela fornalha, porque Deus estava com eles, porque eles creram em Deus, eles confiaram no Senhor Jesus. Eles confiaram, eles não se prostraram diante daquela estátua do rei. Eles foram obedientes, confiaram em Deus. Não que era fácil, mas Deus, minhas amadas irmãs, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Eu falo aqui, mas Ele está me vendo, Ele está me ouvindo. Da mesma forma é você. Aonde você estiver, Ele está lhe vendo. Os olhos do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, diz a palavra, que percorre por toda a terra. Nada sai diante da presença de Deus. Uma folha do pé de uma árvore só vai cair se Ele permitir. Se Ele não permitir, aquela folha não cai. Por quê? Porque o poder é dEle. O comando e o domínio de todas as coisas está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Somente Ele é poderoso, minhas amadas irmãs. E aqui está falando, quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelo rio, eles não te substituirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará. A chama não te arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fique no nosso coração, no meu coração, no seu coração, na sua vida, que esta palavra venha morar dentro do nosso coração. Que o nosso coração seja talba, aleluia, da palavra de Deus. Muitas vezes nós falamos de Deus, do nosso Jesus, falamos de boca, mas na hora do aperto, muitas vezes ficamos ali duvidando. E quando eu e você duvida, Ele não faz aquilo que Ele quer fazer, porque Ele não trabalha em coração duvidoso. Deus só trabalha no coração quando a gente creia. Quando eu e você crê de todo o nosso coração, que aquilo que eu e você estamos pedindo a Deus, se for da vontade dEle, vai se cumprir. Marta e Maria, o irmão ali já morto há 4 dias, já pôde fedendo dentro naquela cova ali dentro. Mas ele disse, se tu crê, tu verás a glória de Deus na tua vida. E ali aquelas 2 mulheres, que era uma mulher igual a mim e você, eram seres humanos, pessoas, creu. E ali Jesus, pela misericórdia dele, ali o irmão dela, Lázaro, ressuscitou. E ali o milagre aconteceu. Por quê? Porque Marta e Maria, elas creram no Senhor Jesus. Elas não duvidaram da palavra de Deus. E o mesmo Deus que falou com Marta e Maria é o mesmo Deus de hoje. Ele nunca mudou, nem nunca vai mudar, minhas amadas irmãs. Muitas vezes quem muda somos nós. Nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas mesmo assim nós temos que lutar. Nós temos que lutar todos os dias. Muitas vezes contra nós mesmos, para estar diante da presença de Deus. Que esta palavra foi a palavra que Ele colocou no meu coração. Não temas, Deus é contigo. Não duvide da palavra de Deus. Porque aquele que duvida, diz a palavra, que é igual a onda do mar, que vai e volta, vai e volta. Mas aquele que crê, crendo de coração, não duvidando, chega
no tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos logo, mas o tempo é dele. O relógio dele não é como o nosso. O relógio dele tem o tempo dele. Vai chegar na tua vida, fazendo aquilo que você tanto pede a ele. Só espere, confiando e acreditando, que quando você passar, a água não vai te substituirão, o fogo não vai te queimar, porque Deus é contigo. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, te cubra de paz, de saúde, seja curada em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, que intercede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. E que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.